Boa noite. A Polícia Federal prendeu preventivamente nesta quarta-feira de manhã em São Paulo Wesley Batista, presidente do grupo JF, irmão de Joesley Batista. Agentes da Polícia Federal também cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas dos dois. O empresário Wesley Batista, presidente do grupo JF e irmão de Joesley Batista, foi preso na Operação Acerto de Contas, segunda fase da Tendão de Aquiles. Também foi expedido o pedido de prisão preventiva de Joesley. Ele está detido temporariamente desde domingo por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, por suspeita de violação de sua delação premiada. Os executivos são investigados na Operação Tendão de Aquiles. O inquérito é sobre manipulação do mercado financeiro, referente ao suposto lucro obtido com a venda de dólares às vésperas da divulgação da delação premiada dos executivos da JF. Os irmãos Batista poderão responder por crime de uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado para propiciar vantagem indevida com valores mobiliários. As penas variam de 1 a 5 anos de prisão e multa de até 3 vezes o valor da vantagem ilícita obtida. Ainda nessa edição você confere mais informações sobre a política nacional. Quase 2 pessoas desaparecem por dia na região. Neste domingo, um jovem de 29 anos que sofre de esquizofrenia saiu de casa e ainda não retornou. A família está à procura de informações. Foi por esta porta que o Alexandre saiu no domingo por volta das 2 da tarde e até agora não foi mais visto. O jovem de 29 anos sofre de esquizofrenia e havia parado de tomar os medicamentos por problemas financeiros da família. A gente botou na Facebook, os conhecidos, e estamos aguardando aí, que alguém aí nos ajude aí e nos traga o menino de volta aí, a família quer ele de volta. Essa é a 3ª vez que o Alexandre desaparece. Nas outras 2, ele foi encontrado no mesmo dia. Uma fui buscar ele em São Vicente, no 39, e outra fui buscar ele na UPA de Cubatão. Mas o pessoal achou uma carteira do convênio e juntou uma coisa com a outra e ligou para mim. Eu fui buscar, mas dessa vez ele sumiu e ninguém falou nada. Atualmente, mais de 200 mil famílias vivem o mesmo drama dos parentes de Alexandre. Na Baixada Santista, os casos de desaparecimento são apurados pela Delegacia de Investigações Gerais. Tão logo ao registro, esse boletim já é despachado para uma equipe específica de investigação que vai realizar diligências de campo, procurar os últimos registros telefônicos, dados bancários, previdenciários. Há também a instalação de ofícios que são endereçados a portos, aeroportos, rodoviárias, concessionárias de serviço público, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, que por meio de um sistema próprio conseguem ali enxergar que determinada pessoa consta como desaparecida. Na Baixada Santista, só neste ano foram registrados 485 desaparecimentos, uma média de 53 casos por mês. Mais de 90% dos casos permeiam aí problemas de relações sociais, relações familiares, dependência química no que diz respeito ao uso de drogas, álcool, enfim. Esses são os problemas maiores que ocasionam hoje o desaparecimento das pessoas. Quem tiver informações do Alexandre Leandro pode entrar em contato com a família pelo telefone 981-585652. Eu vou repetir, 981-585652. Os idosos com direito a sacar dinheiro do fundo PIS/PASEP e estão com o cadastro poderão receber a quantia sem precisar sair de casa. A partir de outubro, a quantia vai cair automaticamente na conta na Caixa Econômica Federal. A medida vale para homens a partir de 65 anos e mulheres de 62 anos que contribuíram para o PIS ou PASEP até 4 de outubro de 1988 e não resgataram o total dos saldos. Vidro, plástico, papel e alumínio são os materiais mais reaproveitados, ou seja, são usados em novos produtos para consumo. A reciclagem ajuda a preservar o meio ambiente, gera riquezas e deve ser cada vez mais incentivada. Um projeto iniciado em Santos há apenas um mês já vem dando resultados. A iniciativa do município conseguiu arrecadar mais de 15 toneladas e cadastrar 750 pessoas.
O volume arrecadado por dia variou entre 500 e 800 quilos de material reciclável. A maioria papel, plástico, vidro e metal. Dona Marília fez o cadastro logo no início da campanha. 2 ou 3 vezes por semana, ela vai ao ponto de coleta. Antigamente eu jogava tudo no lixo, porque às vezes eu não tinha onde colocar. Agora não, agora como tem esse ponto aqui, para mim ficou bem mais fácil. Do que eu agora só jogo o lixo orgânico fora e os que são para reciclar eu jogo tudo aqui. Assim como a aposentada, cerca de 750 pessoas já foram cadastradas. O lixo reciclável separado em casa deve ser levado ao ecoponto no bairro Aparecida. Tudo o que é arrecadado é destinado para as recicladoras da região. O projeto Recicla Mais Santos funciona na rua Vergueiro Steidel, número 352, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 da tarde. A ideia é levar os pontos de coleta para outros bairros do município. Precisamos de parceiros, de empresa privada para estar colocando esses contentores, esses containers dentro desses espaços, e a gente está querendo muito ampliar isso. A Praça Caio Ribeiro de Moraes e Silva é mais conhecida como a Praça do Sesc. O local está em reforma desde abril desse ano e deveria ser entregue em outubro. Deveria, porque a Prefeitura de Santos anunciou que a obra vai atrasar. Enquanto a reforma não termina, os moradores afirmam que se sentem inseguros devido à falta de iluminação. O comerciante Marcos Biagi se preocupa com a mãe de 65 anos, que passa por aqui todos os dias. Tanto de manhã cedo como de noite. Também, às vezes, ela passa para ir no supermercado, tudo. E realmente é perigoso aqui. Aqui está meio abandonado já faz um tempo. A obra em si já está largada aí 6, 7 meses aí. A gente vê que não sai. E a frequência aqui da praça de uns elementos de rua que ficam por aqui, isso aí dá um certo receio, né? Já a dona Maria Auxiliadora mora há 27 anos no bairro da Aparecida e desde o início da reforma, em abril desse ano, já ouviu muita gente falar que foi vítima de assalto no local. Muitas vezes eu estava vindo para cá, não passa ali que ali está perigoso, sabe? Aí tem que dar a volta pela esquina ali da Alexandre Martins. Pelo projeto da Prefeitura, a praça de quase 13 mil metros quadrados receberia nova iluminação. A reforma está orçada em R$2 milhões e ainda prevê rampas para facilitar a acessibilidade. A entrega da praça, que deveria ser em outubro, foi adiada para dezembro. A Prefeitura afirma que a mudança de data aconteceu por causa de atrasos no repasse de recursos do governo estadual. Demorando muito, tudo que começa aqui assim, eu acho que tem que ser uma coisa mais rápida, porque é uma coisa com muito movimento. Além das pessoas mais velhas que vão sempre fazer coisas no Sesc e tudo, necessitava de uma calçada decente, né? O ex-presidente Lula depôs hoje em Curitiba na segunda fase da Operação Lava Jato. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de receber vantagens indevidas do Grupo Odebrecht para beneficiar a empreiteira em contratos com a Petrobras. Sobre este e outros assuntos, vamos conversar com o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Iberê, boa noite. Assunto político é o que não falta aqui na nossa pauta. Político-policial, eu diria até, porque envolve Polícia Federal e por aí vai. Esse depoimento do Lula, não se espera grandes novidades, até porque ele já esteve uma vez depondo lá com o Sérgio Moro, negou tudo, dessa vez também deve ter negado, as imagens ainda não foram liberadas, mas talvez tenha ganhado algum significado pelo fato de que o ex-ministro, ex-companheiro dele, o ministro Antônio Palocci, fez alegações, durante essa semana envolvendo definitivamente o ex-presidente Lula. Ganha alguma importância em relação a isso, o depoimento dele, Iberê? Sim, ele vai continuar, é uma lógica, são 9 inquéritos já que ele está... Mas é uma lógica do Lula, ele está apostando nisso, que é, não vi, não sei, não me falaram, não me avisaram. Diz que ele chegou a perguntar, inclusive, quem era o tal de Palocci, que ele não conhecia. Essa é uma brincadeira, né? Agora, quando você tem uma delação como a do Palocci, está muito bem a delação verbalmente, é o que nós olhamos. Não, o Palocci nem foi delação isso, ainda, né? Nem foi. Na delação, espontâneo, né, dele. Na delação ele vai ter que trazer documentação. Sim, claro. Aí começa a ter a materialidade da prova. Por enquanto, eu acho que o presidente Lula
não vai continuar dizendo não. Me parece que a serenidade do Moro, porque existe uma estratégia do Lula que é desestabilizar o Moro com algumas perguntas, com algumas negativas, com alternância de voz, né? Mas me parece que o Moro é um pouco um zen budista, né? Ele parece que ele tem uma estabilidade emocional muito grande e não tem caído nessa chamada aí para se perder. Então, vamos aguardar agora como é que ele entende isso, né? Foi um pouquinho mais de 2 horas e 15 de depoimento, isso. né, Iberê? Eu acho que agora, até parece que estão querendo alugar um apartamento lá, que assim, nos outros inquéritos ele já fica hospedado lá, entendeu? Bom, na abertura do Caderno Regional, a gente viu aqui, né, Iberê, a prisão do irmão do Joesley, agora o Wesley, que é o presidente da JF, que é a controladora de todas as empresas, né, dos frigoríficos e de todas as outras empresas do grupo, que também foi preso. E já era esperada essa prisão ou de alguma maneira foi surpreendente, você diria? Não, já era esperado, porque o Wesley é o grande cabeça administrativo das 30 empresas que eles têm, né? O Joesley me parece que é aquela figura mais pirotécnica, que fala um pouco errado, bebe, diz que o diretor está de fogo, mas esse... Aproveita o dinheiro que tem. Então, me parece que esse tem a crítica, é que a influência na Comissão de Valores Mobiliários, de você ter jogado ações, de você ter ganho dinheiro antes de estourar, me parece que chegou a quase 1 bilhão, o que eles receberam com o descrédito das ações. Então, deixaram de perder alguma coisa em torno de 138 milhões, que foi diluído entre os investidores. Os acionistas. Então, é assim, esse me parece um pouco mais conciso, ele tem mais informações. E aí, não vai de madrugada encontrar com ninguém, quer dizer, esse me parece um pouco mais reservado, mas deve ter muita importância. Você vai lembrar que há algum tempo atrás, quando começou, perguntaram para o Wesley, né? Quem afinal é o dono? Ele falou, pergunta para o Joesley, entendeu? E não falou mais nada, e ele ficou fora dessa brincadeira. Ele quase não apareceu, né, durante todo esse processo, né? Não significa que ele não saiba de nada. Não, claro. Vai precisar da assinatura dele, entendeu? Mas fugiu da luz dos holofotes, né? Me parece que o pirotécnico é o outro. Então o outro é que ficava lá como um ariete, batendo em tudo quanto é lado, vai se reunir no Jaburu, vai... Esse outro se reservou um pouquinho, acho que para tentar manter o patrimônio. Bom, Iberê, a Ordem dos Advogados do Brasil oficializou hoje a suspensão do registro profissional do ex-procurador do Ministério Público Federal, Marcelo Miller, que é suspeito de atuar em favor justamente do grupo JF, quando ainda estava na Procuradoria-Geral da República. Ele pode ser preso? A princípio não, né? Porque o STF, o tribunal o Fachin já negou. Né? Mas, de qualquer jeito, uma das grandes delações, uma descobertas, foi exatamente as passagens aéreas dele, ainda quando estava na Procuradoria-Geral, pagas pela JF. Então, isso é assim, ele ainda no cargo já recebeu vantagens, e significa vantagens, para reunir com os advogados da JF, viajou às custas da JF. Então, é um grande erro. Alguma possibilidade de que que o acordo deixe de valer? Tanto a delação dos irmãos, quanto o acordo de leniência, que é no caso da empresa? Então, o acordo de delação diz que quando você mente, nós tivemos casos de pessoas que omitiram coisas, né, e que perderam alguns benefícios. Então, esta análise é muito cuidadosa para que você não entenda que aquela delação tem valor. Porque ele mesmo, num dos depoimentos dele, diz lá, na conversa com o Ricardo Saldi, lá ele diz, nós entregamos 20, não 30 traquinagens que nós ainda temos. Quer dizer, isto significa para uma delação que perante o juiz ele mentiu. E aí você pode perder todos os benefícios. Ou escondeu, né? Escondeu. Aí... Entendeu? E aí, tanto é que já está preso, né? Bom, outro assunto que foi notícia hoje, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi preso no Rio de Janeiro acusado de comandar um esquema de compra de votos. Ele estava lá apresentando um programa, né, que ele tem no rádio, e acabou sendo preso. Prisão domiciliar com medidas cautelares. Pode virar cadeia também? Porque esse também pode. Escapou já de várias, né? Se ele não tiver outro ataque que nem ele teve lá,
entendeu? E a denúncia é a mesma, né? Essa aí está sendo requentada porque se aprofundou e se confirmou que a Polícia Federal está dizendo que existiu compra de votos. Naquela primeira vez que ele foi, a filha, que é deputada, se jogava no chão, um circo. viraram lá um... Eu tenho a impressão que agora ficou um pouco mais sério, porque repetiu a mesma lógica e garantiu-se o mesmo defeito. Bom, o Supremo Tribunal Federal manteve, né, o Rodrigo Janot à frente das investigações contra o presidente Michel Temer. É uma derrota para o presidente Temer, que queria a suspeição, né, do Janot, alegando que era uma perseguição, que ele tinha uma obsessão contra o presidente. Quanto pesa essa derrota para o presidente Michel Temer? Olha, na atual conjuntura, eu estive vendo a postura do Mariz, que, independente de qualquer coisa, é um brilhante advogado, está tentando descaracterizar o Janot. Mas o Supremo entendeu que a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é você ser investigado, outra coisa é você ser processado. Lá atrás, na Dilma, o Supremo e o Janot engavetaram a investigação sobre a Dilma. Agora não podia ocorrer porque ela estava no cargo. Mas é a mesma coisa. Agora eles mudaram um pouco a ótica. Agora está se dizendo que o Barroso mesmo o ministro Barroso deu uma entrevista dizendo o seguinte, assim, investigar pode. Ele não pode ser processado no cargo. Então você investiga... Mas o processo também não se extingue, né? Quer dizer, ele saindo da presidência... vai responder. Vai responder. Entendeu? Então, esta discussão do Temer vai se dar na Câmara. E na Câmara a gente sabe como é que funciona aquilo. Reforma tributária e reforma da Previdência são as bandeiras do presidente Temer. O próprio Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, já disse que a base não tem, né, o número suficiente para aprovar essas medidas. Com o que aconteceu hoje, piora ainda mais a situação? Eu não vejo isso, até porque lá é um fisiologismo muito grande, as pessoas não estão preocupadas se vai ou não. Lá é o calma lá, já falei para você. Como é que é o Congresso? O famoso calma lá, né? Vamos ver o meu lado primeiro. Tá bom, tá, então vamos votar a favor, votar contra. Eu acho que não passa, entendeu? Mesmo a oposição batendo tudo, porque a base de sustentação do governo vai votar como votou o outro inquérito, entendeu? Não vai passar e vai ficar pela mesma coisa. Só que fica mais caro para o presidente. Ele já está devendo da outra lá a liberação das emendas, que muitas não foram, muitos chiaram que ficaram de fora, né? E não foram aquinhoados. Então, mas agora é calma, porque eles começam a discutir e aí o presidente chama todo mundo lá no palácio, aquele jantar e tal. Se me permite, assim, parece que lançaram agora há pouco tempo a loteria política, não sei se você conhece. É uma raspadinha no Brasil. É uma cartela. Como funciona? É uma cartela que você raspa. Quando aparece a cara do político, aí eles vão investigar, vão descobrir um monte de coisa. Se você pegar 3 vezes por dia, ganha um prêmio. Quer dizer, não é possível, todos ali raspando, cavocando, a minhoca aparece. Professor Iberecina, muito obrigado, viu? E boa noite. Boa noite. O Santos joga daqui a pouco, às 9h45 da noite, horário de Brasília, uma importantíssima partida pela Libertadores da América. O Peixe enfrenta pelas quartas de final da competição o Barcelona do Equador. E direto de Guayaquil, o jornalista Armando Gomes tem os detalhes. Olá, meus amigos da Santa Cecília TV, um forte abraço. Aqui no Equador, cidade com 4 milhões de habitantes, Santos hoje joga uma cartada realmente dificílima, mas importantíssima. Santos enfrenta o Barcelona e o técnico Levir Coupe acabou definindo a única dúvida que ele tinha. Ou seja, no lugar de Copete, o Thiago tem a sua presença já certa. Assim sendo, Santos joga com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca. Meio campo com Alisson, Renatinho e Lucas Lima. Na frente, Bruno Henrique, Ricardo Oliveira e a dúvida está desfeita. Não joga o Copete e joga o Thiago, portanto já definido pelo técnico Levir Coupe. Ok? Aqui no Equador, estamos aqui com a delegação do Santos, tá aí os amigos todos. Tá vendo aí o meu amigo Márcio, Carlinhos, meu querido doutor Paulo, Dagoberto ali sentado fazendo uma pequena palestra, tá bom? São os nossos
integrantes da comitiva, membros do grupo gestor, funcionários, enfim. Vamos torcer para que logo mais o Santos consiga uma excelente vitória. O empate já é perfeitamente deglutível, mas a vitória cai que nem uma luva. Direto do Equador, Armando Gomes, especial para o Caderno Regional. Vai, vai, Brasil! E a Portuguesa Santista escolheu o novo conselho deliberativo do clube. A chapa 100% briosa foi a única inscrita e venceu o pleito. Os 53 eleitos ficam no cargo nos 2 próximos anos. E dentro do campo, a equipe segue se preparando para o último jogo da Copa Paulista contra o Santos B no domingo, às 10 da manhã, na Vila Belmiro. Depois de um bate-bola descontraído, conversa séria no meio-campo. Também pudera. A Portuguesa Santista tem a pior campanha da Copa Paulista, com 4 empates e 9 derrotas. No domingo, a Briosa encerra a participação no campeonato buscando a primeira vitória contra um conterrâneo, o Santos B. No primeiro turno, 2-0 para o Alvinegro. Eu acho que não tem o que comemorar, né? A nossa sequência no campeonato não veio nenhuma vitória, né? Independente se é o último jogo ou data festiva, acho que a gente não tem o que comemorar pela nossa situação no campeonato, né? A gente tem que terminar só o campeonato de cabeça erguida. Após a eliminação da Série A3, a diretoria da Briosa inscreveu a equipe na Copa Paulista. A ideia não era vencer o campeonato, mas dar continuidade ao ano do centenário do clube. Para participar da competição, a Portuguesa Santista firmou uma parceria com a empresa Guaratinguetá. 22 jogadores mais o técnico Douglinhas foram emprestados ao Clube Santista. Mas logo na 4ª rodada, já na lanterna da competição, o técnico foi demitido e a parceria praticamente desmanchada. 6 reforços foram apresentados, jogadores do elenco campeão da 2ª divisão do ano passado retornaram e Ricardinho assumiu o cargo de treinador. Mas mesmo assim, a equipe não deslanchou. A gente sabe da qualidade que a gente tem, né, dentro de campo, só que infelizmente os resultados não estão vindo, né? O atacante Fernando é um desses jogadores que voltaram para a Briosa durante a competição. Domingo, ele é uma das esperanças do time para conquistar a primeira vitória no torneio. E o jogo pode ter um gosto de despedida. Ele já está em negociação com o São Bernardo. Não posso dizer isso ainda, porque eu estou na Portuguesa, na Portuguesa ainda. Depois desse jogo a gente pode conversar, porque agora não posso dizer mesmo. A Santa Cecília TV transmite ao vivo a partida entre Santos B e Portuguesa Santista a partir das 10 da manhã deste domingo. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado sobre as notícias de Santos e região acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã e espero você. Tchau.